A resposta é não, mas a resposta longa é... A ficção científica vem especulando sobre o nosso futuro há décadas, e ela parece ter uma tendência de continuar acertando coisas que aconteceriam anos depois. De coisas exatas como a falência de Detroit e o caos social, ao surgimento dos reality shows humilhantes, às viagens espaciais e ao aterrorizante surgimento das inteligências artificiais. Vimos histórias que parecem ter se tornado realidade com o passar do tempo. Para alguns, a vida imita a arte. Para outros, a ficção científica é um alerta para o nosso futuro. E ambos estão errados, em parte. A relação entre a ficção científica e a realidade tem muito mais nuances do que podemos imaginar. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e é justamente essas nuances que vamos explorar hoje. E descobrir como a ficção científica não só imagina, como altera o futuro. When people talk about how science fiction writers predict the present, it's because they've gone through a large corpus of work and picked out certain things. We can't just predict. We ask ourselves only, will this be interesting to deal with? Will this make a nice story? And then if some of them do come true, well, good. A ficção científica nasceu na virada do século, não desse e nem do outro. Ela nasceu na virada do século XVIII para o século XIX, para alguns até antes. E desde então, existe o conceito de que o principal foco da ficção científica é falar sobre o futuro. Mas não, ou não exatamente. A ficção científica é primeiro e acima de tudo um reflexo do presente. Sim, a ficção científica tem como um dos focos especular sobre o futuro, principalmente quando o assunto é a tecnologia, mas é importante dividirmos a ficção científica em duas partes distintas, a científica e a social. Por mais que o gênero tenha como foco tentar imaginar o futuro da tecnologia, o pano de fundo dessas histórias sempre foi e sempre será social e político. E enquanto é possível imaginar como a tecnologia vai avançar, você não precisa ir muito longe para prever o comportamento humano. Não é incomum pessoas dizerem que histórias como Robocop, Mad Max e Fuga de Nova York foram prescientes quando o assunto é a ascensão da violência urbana, mas todos esses filmes foram inspirados pelo que na época era o presente e até mesmo o passado. A epidemia de violência urbana que assolou os Estados Unidos durante a década de 70 foi a principal inspiração para a história de Plisken e Robocop. Já em 73, a crise do petróleo provou que Mad Max era uma possibilidade. Tanto é que cenários assim podem ser vistos em filmes que não são de ficção científica. Eles não previram absolutamente nada, a não ser o fato de que 30, 40 anos depois estaríamos cometendo os mesmos erros. Nesse contexto, sempre que você vir um filme que dá essa sensação de que estamos caminhando para esse futuro, saiba que você deveria ficar ainda mais preocupado, porque esse provavelmente é o seu passado, ou pior ainda, é o seu presente. Com isso, o que a ficção científica mais nos mostra é que não aprendemos com o passado. O filme Sobrevivente é um caso interessante para explorarmos esse conceito, porque ele é praticamente um gênero por si só. It's time to start running! Muito se fala sobre como ele previu os reality shows, os programas onde pessoas comuns se humilham pela chance de ganhar dinheiro e pessoas fazendo tarefas perigosas, tudo para conseguir sair da pobreza. Eu mesmo já disse isso no passado. A mesma ideia nos daria histórias como Jogos Vorazes e Round 6, que são diretamente inspirados por O Sobrevivente. Mas do mesmo jeito, Sobrevivente não foi presciente. Ele foi inspirado por um livro chamado O Concorrente, de Stephen King, que por sua vez tem muito de Le Prix du Donjon, que é quase um remake de Das Million Spell, que é uma adaptação de The Price of Peril, que se voltarmos o suficiente no que inspirou o que, chegamos em They Shoot Horses, Don't They? Ou A Noite dos Desesperados, de 1935, uma competição onde casais pobres dançam em uma maratona até a exaustão. O último de pé ganha um prêmio em dinheiro. Um espetáculo brutal, com a participação de celebridades, patrocínio de marcas e desafios diferentes, sempre para manter o público entretido. Como poderia McCoy, 50 anos depois de seu livro, ter inspirado um filme que por sua vez seria acreditado como a obra que previu os reality shows modernos? Simples, ele olhou para o seu presente. A Noite dos Desesperados foi feito com base em como os afetados pela Grande Depressão estavam dispostos a qualquer coisa por uma oportunidade, por uma chance de sair da situação que estavam, de topar tudo por dinheiro, por assim dizer, incluindo tarefas humilhantes que entretinham os mais ricos
que ficavam ainda mais ricos sob o pretexto de darem uma chance melhor aos outros. Durante a Grande Depressão, essas maratonas existiram de verdade. Sim, esse é o plot twist. They Shoot Horses, Don't They? Não é um livro de ficção científica, é um drama, relatando algo que realmente aconteceu durante a década de 30. Ora se previu o futuro, ou apenas cometemos os mesmos erros, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Enquanto alguns desses filmes anteciparam coisas na parte científica, como as deepfakes, é fácil ver como eles são apenas um reflexo do presente, que hoje é o nosso passado. Até mesmo a ascensão da ameaça da inteligência artificial nasceu como uma preocupação com a natureza humana. I created you, remember? Yes, what I am began in man's mind, but I have progressed further than man. A história é de que as máquinas que ajudam os humanos começam a evoluir além da nossa compreensão, se tornam cada vez mais inteligentes, decidem cobrar seus direitos, iniciando uma revolução que acaba com a humanidade. Isso é Matrix, a Skynet, Colossus, os replicantes? Na verdade, essa é a trama de Robôs Universais de Rawson, a peça que deu origem ao termo robô. Na peça, conhecida também como HUR, Carol Chapek fala sobre humanoides idênticos a humanos, feitos de um protoplasma artificial muito similar ao nosso corpo, criados para obedecer e fazer trabalhos de todos os tipos sem questionar. Mas conforme eles se tornam mais inteligentes e desenvolvem empatia, eles decidem se rebelar contra os humanos. E você pode estar pensando, uau, 100 anos atrás alguém previu a ascensão das inteligências artificiais, como temos medo hoje? E de novo, a resposta é... não. Chapek, na verdade, fez uma história sobre como escravizados são desumanizados, tirados do fator empatia e vistos como objetos para então justificar a escravidão. Não era o futuro, era o passado. E menos de uma década depois, se tornaria novamente o presente com a ascensão do Terceiro Reich e a chegada dos campos de concentração. Mas Chapek também estava falando sobre como é da natureza humana, como é da natureza do oprimido se rebelar contra a opressão. HUR é uma história sobre a humanidade, não sobre máquinas. Chapek apenas usou a analogia dos autômatos para tornar a sua história universal e atemporal. Dessa forma, os seus robôs poderiam ser interpretados por qualquer cultura, qualquer pessoa, de qualquer histórico, e também de qualquer período. Ele estava lembrando todos de um passado não muito distante dele, para que pudéssemos evitar que isso acontecesse novamente. E infelizmente aconteceu. Toda a grande história sobre robôs na ficção científica tem um pano de fundo humano. Os robôs representam uma simplificação de nossos defeitos ou então das nossas qualidades. É uma forma de analisar o que nos torna humanos ou monstros. Maria é a representação de como é possível usurpar movimentos legítimos. Ed 209, Mark 13, T800 e T1000 mostram o que acontece quando você tira a humanidade de alguém, principalmente de soldados e policiais, quando você os torna robôs prontos para atirar sob o comando. Samantha representa a solidão da humanidade e, como vemos na tecnologia, conexões que tanto queremos e nem sempre vamos atrás. Até o recente Garota Artificial é sobre humanos, sobre como limitamos as novas gerações, novas invenções, com base nos nossos medos, ansiedades e experiências. Seja limitar uma máquina, como vimos acontecer no filme, ou seja limitar os nossos próprios filhos. Colossus é sobre grandes líderes, sobre dar muito poder a uma única pessoa, sobre os riscos do egocentrismo. A Skynet é a representação do medo que temos de ser substituídos pelos robôs, algo que existe não de agora, não foi uma previsão do futuro, e sim algo que vem lá da Revolução Industrial, com os primeiros sinais da automação, que foi o que acabou causando a origem da ficção científica como conhecemos. Anos depois, entre o final dos anos 60 e o começo dos anos 80, as demissões em massa causadas pela automação fizeram esse medo voltar com força. Foi um dos motivos que levou Detroit ao caos, sinais que já começavam a aparecer antes mesmo de Robocop falar sobre isso. E sobre o que é Robocop? Sobre a humanidade ser brutalmente substituída por máquinas, e como isso nos leva à decadência social. Hoje, as inteligências artificiais que ameaçam substituir até o trabalho artístico fazem parecer que todas essas obras previram o futuro, mas o ChatGPT de hoje é a linha de produção automatizada de ontem. É possível encontrar esse exato contexto em Player Piano, de Kurt Vonnegut, de 1952, que fala sobre automação e principalmente sobre como o ser humano parece ter valor apenas quando está produzindo algo ou lutando em guerras. Era uma extrapolação de um pensamento que já era comum, mesmo na década de 50. O mesmo serve para os aliens. Guerra dos Mundos vê a invasão alienígena como uma crítica ao colonialismo, uma crítica ao passado do país de H.G. Wells, e também ao medo das tensões
tensões políticas na Europa que anunciavam uma possível guerra, que realmente aconteceria alguns anos depois. Fantasmas do passado e preocupações do presente. Os aliens funcionam como robôs e representam, na verdade, coisas totalmente humanas e muito terrenas. E até mesmo o Demolidor não previu o politicamente correto dos anos 2010. Ele estava satirizando o politicamente correto que explodiu entre a década de 80 e 90, que baniu o uso de armas nas Tartarugas Ninjas, por exemplo, que censurou o rock e muito mais. Boas histórias de ficção científica especulam sobre o futuro. As melhores histórias de ficção científica falam sobre o presente. Colocar histórias no futuro, ou trocar os defeitos, medos e esperanças dos seres humanos por alienígenas e robôs, é uma forma de tornar preocupações e assuntos do nosso presente em algo completamente atemporal e universal. É uma forma de simplificar, através do entretenimento, assuntos bem sérios. A ficção científica é um espelho. Alguns possuem efeitos que fazem a imagem parecer mais próxima ou mais afastada. A deforma, o deixa mais assustadora ou engraçada, mas é sempre um espelho, refletindo o nosso presente, o nosso passado e a nossa sociedade. No entanto, muitos acabam se distraindo com o espelho e esquecem do reflexo. A arte sempre imita a vida, mas como nos recusamos a aprender com ela e o reflexo do nosso passado, parece que ela vai continuar com essa mania de parecer que acerta o futuro. E claro que esses foram apenas alguns dos exemplos de como a ficção científica sempre foi um retrato do presente. Se eu fosse listar todos os exemplos, esse filme seria infinito. Literalmente, porque eu estaria listando praticamente tudo que já existiu na ficção científica. Mas enquanto o gênero nunca previu o futuro, ele sempre o inspirou. Se tem algo que a arte chega perto de prever o futuro, é na tecnologia. Não é incomum vermos algo aparecendo em histórias de ficção científica e alguns anos depois se tornando realidade. Mas não é bem uma previsão. Pode até parecer chocante, mas cientistas, físicos, engenheiros e inventores também assistem filmes. Sempre houve uma relação bem íntima entre a ficção e a ciência. Alguns dos maiores autores do gênero eram cientistas, ou amigos próximos de grandes mentes científicas. Então, muitas dessas tecnologias inventadas nascem com uma certa sombra de verdade. E isso inspira outros cientistas a perseguir inovações tecnológicas que eles cresceram vendo na ficção científica. Konstantin Tsiolkovsky, o pai da viagem espacial, não podia ir à escola. Por isso, ele aprendia ouvindo aulas e lendo livros. E ele era fã especial de Júlio Verne. Os livros fizeram ele ter paixão por matemática e física, e também pela possibilidade de ir ao espaço. Isso fez com que ele fosse atrás de maneiras de desafiar os limites da ciência para tentar pensar em como chegar ao espaço. Ele literalmente pegou a fantasia de Verne e transformou em ciência real, dando início a teorias que, eventualmente, nos levariam ao espaço. Robert Goddard foi o responsável por criar o primeiro foguete de combustão líquida, tecnologia que evoluiria para a nossa viagem até a Lua. Ele passou a fantasiar sobre o espaço após ler as obras de H.G. Wells. Nos dois casos, grandes mentes científicas leram na ficção científica algo que parecia plausível e cresceram com isso na cabeça, inspirando as suas próprias jornadas para fazer aquilo se tornar real. Nesse caso, a ficção científica não previu, ela literalmente ajudou a construir o futuro. Muitos engenheiros e cientistas de hoje provavelmente cresceram assistindo Star Trek e passaram a tentar transformar a ficção em realidade. Foi assim que nasceu o primeiro celular flip da história, o StarTech, que foi inspirado diretamente pelo que o criador via quando era mais jovem, assistindo Kirk se comunicar com a Enterprise. Uma das mais importantes histórias da ficção científica é Frankenstein, de Mary Shelley, uma história de como a ciência pode tentar desafiar a natureza, mas que isso sempre traz um resultado indesejado, e que muitas vezes criamos algo que não está pronto para o mundo, o chamamos de monstro e tentamos queimá-lo. É uma história profunda e filosófica que usa a eletricidade para trazer vida aos mortos. Esse aspecto foi inspirado pelos experimentos de Giovanni Aldini, que usou eletricidade em membros de animais mortos para movimentá-los. Shelley ficou sabendo dos experimentos através do seu círculo de amigos, alguns cientistas, e extrapolou que isso poderia ser usado para criar a vida. Enquanto não estamos reanimando mortos usando eletricidade, um garoto chamado Earl Becken assistiu à versão cinematográfica dessa história, e isso fez ele crescer interessado em engenharia, eletricidade e medicina, o que levou ele a criar o marca-passo. E infelizmente não são apenas as boas invenções.
Desde a era eduardiana se pensava em um mundo mais microscópico, atômico. Quando as ideias sobre átomos estavam ganhando força, H.G. Wells imaginou que a divisão atômica poderia gerar muita energia, e ele escreveu histórias como World Set Free e, mais importante, The Shape of Things to Come, onde a divisão atômica seria usada para criar uma poderosa bomba, uma granada que poderia ser jogada de aviões e arrasar quarteirões. Churchill era fã de Wells e começou a pesquisar, junto de seus cientistas, a possibilidade do uso de armas atômicas parcialmente inspirados no que Wells escreveu. Outro fã era Leo Szilard, cientista húngaro e inventor da teoria da reação nuclear. Szilard ficou impactado com o livro de Wells e a sua descrição de como a reação em cadeia atômica poderia ser usada como uma arma em um possível futuro. Isso motivou Szilard a alertar Einstein sobre a Alemanha estar armazenando urânio. Ele fez isso em uma carta que foi aumentada e assinada por Einstein e enviada para os Estados Unidos, eventualmente levando à criação do Projeto Manhattan e à concretização da visão de Wells. Lembra quando eu falei que alguns robôs são uma crítica a como soldados podem se tornar máquinas de matar sem remorso? Eles estavam falando sobre o risco de tirar a humanidade de soldados. Mas para a guerra, a falta de humanidade é uma vantagem. E com isso, foram criados drones, máquinas de guerra. É a crítica ao presente se tornando as aflições do futuro. E essa é a beleza da ficção científica. Explorar o presente. Falar dos erros que estamos cometendo agora, enquanto ao mesmo tempo especulo o que a ciência pode fazer no futuro. É a combinação da beleza da esperança futurista da ciência com o caos e até a feiura da humanidade. É explorar o que há de pior na humanidade, enquanto ao mesmo tempo demonstra fé na humanidade de que vamos poder aprender com os nossos erros e mudar. A utopia de Star Trek, a utopia do Solarpunk, todas nasceram dessa parte esperançosa. E é por isso que, para mim, a ficção científica é uma das mais importantes expressões artísticas que já existiram. É o que me inspira, é o que inspira muitos de vocês. E principalmente que inspira o mundo. Mas toda regra tem uma exceção, e a exceção aqui é Stand on Zanzibar, de 1968. Escrito por John Brunner, o livro se passa em 2010, e ele tenta imaginar como seria esse futuro, que agora é o nosso passado. Brunner especulou que por volta de 2010, a população mundial teria crescido para 7 bilhões de pessoas, que os países da Europa se uniriam em um único bloco econômico, e que a Grã-Bretanha faria parte dele, mas não seria muito a favor dos outros países, seria sempre mais a favor dos Estados Unidos. No livro, os Estados Unidos teriam como principal rival a China e não a União Soviética, e os conflitos entre esses dois países seriam travados de forma tecnológica e econômica, e não bélica. Ele escreveu que os Estados Unidos teriam um período em que sofreria com muitos ataques terroristas, principalmente em prédios importantes e governamentais. E nesse futuro, ele descreve que muitas pessoas teriam distúrbios psicológicos e com um acesso fácil a armas de fogo, pessoas começariam a entrar em locais públicos, atirar nas pessoas antes de atirar nelas mesmas. E os principais alvos seriam escolas. A segregação racial nos Estados Unidos teria fim, mas as tensões raciais e o racismo ainda seriam bem prevalentes. Ele previu que a Honda, que na época só fazia motos, se tornaria uma das principais produtoras de carros do mundo, e que aos poucos os carros movidos a combustão seriam substituídos por carros com células de energia elétrica, que teríamos máquinas domésticas de impressão de documentos a laser, chamadas por telefone com áudio e vídeo, que potencializadores de libido, como Viagra, seriam não só comercializados e aceitos, como teria até propaganda na televisão para eles. Casamento entre pessoas do mesmo gênero seria legalizado, o uso da cannabis seria legalizado em parte dos Estados Unidos, e que o presidente seria um cara chamado O Bomi. Stand on Zanzibar é a única história que me faz acreditar que em algum momento alguém vai desenvolver viagem no tempo. E é isso que a ficção científica é, um retrato do nosso presente, um reflexo do que estamos vivendo e do que já vivemos, enquanto ao mesmo tempo ajuda a influenciar cientistas, engenheiros e inventores a criar um futuro tecnologicamente mais avançado. Mas tenha sempre isso em mente, não importa o filme, não importa a história. Sempre que você estiver vendo algo de ficção científica que parece ter adivinhado o futuro, saiba que é o seu passado, e que tudo o que aconteceu é que estamos vivendo em um ciclo, repetindo os mesmos erros de novo e de novo. Se tem algo que a ficção científica pede de mim, pede de você e pede de todo mundo, é que possamos aprender, que possamos olhar para o reflexo e não apenas para o espelho, e que busquemos as utopias, as propostas que realmente parecem nunca acertar. A ficção científica sempre fala sobre o passado e sobre o presente, mas tudo que ela está pedindo é que possamos construir um futuro melhor.